Menos é tudo. Estamos em mais um episódio desse podcast que não é só para médicos. Eu sou dermatologista há 40 anos, mas é para conectar com pessoas com o objetivo de informar, de levar para vocês coisas que lhe deixem mais felizes. Estamos aqui no meu consultório. Você, o dia que vier na clínica, vai conhecer aqui nosso espaço. E tenho hoje o privilégio de ter aqui como convidada a Ada Gisele, que é uma gestora financeira. Não só isso, é como se fosse uma filha para mim. Nós nos conhecemos há um pouco mais de 10 anos e com ela pude aprender que, além de ter conhecimento em dermatologia, nós temos que ter alguém ao nosso lado para que a gente possa levar com segurança, sabendo gerir o que podemos adquirir através do trabalho, mas se for mal gerenciado, pode levar qualquer empresa ao insucesso. Então, em primeiro lugar, Ada, eu queria que tu escrevesse um pouco da tua história, um pouco de como nós nos conhecemos. Legal. Por favor, Ada, fica à vontade. Desse momento, estou muito feliz de estar aqui, especialmente aqui no consultório. Eu acho que esse lugar, ele nos remete a algumas lembranças, porque quando a gente começou a consultoria não era aqui, então esse lugar ele foi planejado já, né, dentro do escopo da consultoria. Bom, então eu sou a Adria, né, como o senhor falou, sou administradora, trabalho com finanças há mais de 10 anos, e comecei a minha trajetória, né, no mundo financeiro. Eu sou administradora, então quando a gente estuda administração é como se fosse medicina. Depois você precisa escolher uma especialidade, se você vai para a área de logística, de pessoas, e eu sempre me identifiquei muito com os números, sempre me identifiquei com a área de gestão financeira. Comecei realmente a carreira quando eu entrei no varejo, como trainee, trainee da área financeira, né, da diretoria financeira, e ali eu tive certeza que realmente era esse braço de administração que eu queria seguir, né? Então tive uma trajetória no varejo de quase 10 anos, na área financeira, sempre na área financeira. Então ao longo da minha carreira eu nunca atuei em outra área, por exemplo, nunca atuei na área de recursos humanos. Quando eu estive à frente de um negócio que a gente flutuava em todas as áreas, eu realmente percebi o quanto que eu sou financista, porque não me identifiquei com as outras áreas de administração. Então realmente corre aqui no meu sangue, na minha veia, a gestão financeira. E tem 12 anos que eu tenho a AG Consultoria, né? Esse ano a gente está fazendo 12 anos no mercado, que foi quando eu percebi que esse conhecimento, né, essa experiência que eu tive no varejo, que eu estava ali, que a gente vivia no dia a dia, alguns empresários, eles precisavam disso, né, desse apoio. Desse apoio, por exemplo, de ter os seus dados organizados de forma técnica, de forma simples, porque algumas pessoas às vezes interpretam que finanças é difícil. Então, poxa vida, eu não entendo da minha empresa, não sei o que é lucro, ou então tem a compreensão errada do que é lucro. Por exemplo, recebimento menos pagamento é lucro. Isso não é lucro, né? Isso aí é um fluxo de caixa. Então, naquele momento, eu entendi que, e se eu tiver uma empresa que consiga dar esse suporte técnico de forma simples para os empresários, será se isso vai dar certo? Então, será se eu vou conseguir tocar aí um negócio nesse formato? E ao longo desse tempo eu percebi que não só esse negócio ele é lucrativo, ele é interessante, mas ele também me conecta a pessoas muito bacanas, muito especiais, que é o nosso caso, né? A gente acaba aí fazendo parte da história das empresas, e isso é algo que eu acho apaixonante, porque quando a gente organiza os números, quando a gente coloca no papel e caminha ali lado a lado com o cliente para que ele consiga
concretizar os sonhos e os objetivos, isso é extremamente gratificante, né? Eu me sinto muito feliz por isso. Então, ao longo desses 12 anos, eu já tive a oportunidade de receber clientes que tinham o sonho de ter uma clínica, e aí a gente planejou e esteve lado a lado do cliente. Hoje os clientes estão aí no seu espaço. Ou então empresas que às vezes estavam colocando, o empresário estava colocando energia numa atividade que ele estava perdendo tempo, ele estava perdendo energia, ele não estava ganhando dinheiro e ele não sabia como resolver aquilo. Então trazer essa luz, né, trazer esse planejamento, né, essa compreensão, e também é muito bacana, é muito gratificante. Então nós estamos aí há 12 anos, né, fazendo esse trabalho. Imagina, Ada, para um médico, e eu gostaria que outros médicos também dessem essa opinião, nós na área médica, nós saímos da faculdade apenas com conhecimento médico. O médico acaba se alienando do mundo. Ele não sabe de finanças, ele não sabe de direito, ele não sabe de economia, ele não sabe sequer de política. Nós ficamos muito alienados, porque o curso de medicina é um curso que demanda uma imersão muito intensa. Então imagina um profissional que sai da medicina, que se aventura a ter uma empresa sem conhecimento algum, diante de um cenário que ele não sabe nem para onde vai. Então, há de se destacar que a tua importância como um guia para nós é fundamental. E eu queria também lembrar que quando eu te conheci, nós estávamos numa fase de transição. Eu tinha uma sócia que saiu da clínica, e eu estava completamente perdido diante de toda a turbulência. Passamos por essa primeira turbulência, depois passamos pela turbulência da pandemia, e junto com isso a mudança do prédio antigo para o prédio novo, o planejamento para isso, a viabilização. Então é essencial que qualquer profissional, especialmente na área médica, que tenha esse serviço, que tenha esse parceiro, especialmente qualificado como você é, parceiro de verdade, que está ao lado, a hora que a gente precisa, você está ao nosso lado. E aí dentro desse universo, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o serviço de BPO que tu fazes não só para a área médica, mas para como outras áreas, até conosco você faz também na área pessoal. Então eu queria que você comentasse o que é esse serviço, o que ele consta, quais são as limitações dele, para que as pessoas pudessem entender e, eventualmente, também ter essa oportunidade que eu tive. O que acontece, né? Ao longo do trabalho, né, ao longo dos anos, a gente percebeu que o cliente, a atuação da consultoria, eu costumo dizer que ela é uma atuação de drone, assim, né? A gente já pega os dados do mês, já trata esses dados e apresenta para vocês em forma de resultado estratégico ali, né? Então, por exemplo, olha, você teve lucro, prejuízo, a sua empresa caminhou dessa forma, então o plano de ação é que a gente precisa ir para cá. E ao longo do tempo a gente percebeu que isso podia ser aprimorado e que a gente podia entrar um pouco mais no dia a dia do cliente, né? Com orientações não tão atrasadas em termos de timing, mas que a gente podia estar um pouco mais ali no dia a dia, né? Apesar de que, assim, o trabalho de consultoria, a gente se preocupa muito em fazer as reuniões de resultado logo nos primeiros 10 dias do mês, porque dá tempo da gente tomar uma decisão, né, e conseguir agir ainda sem atrasos, né, para que a gente consiga recuperar, caso tenha alguma ação importante, que a gente consiga recuperar rapidamente. Só que aí, com o tempo, a gente percebeu, ok, se a gente estivesse ali no dia a dia, e aí com a internet, acho que as próprias plataformas dos bancos proporcionando com que alguns acessos sejam restritos a algumas autorizações apenas, né, foi que o mercado lançou aí essa questão da possibilidade de fazer o BPO financeiro. Na verdade, tem BPO também em outras áreas, né? E aí, o que a gente faz no BPO? A gente projeta fluxo de caixa, que eu acho que isso é algo importante para o empresário. Isso significa que, por exemplo, a gente vai orientar quais são os melhores períodos para ele efetuar os pagamentos. Então, já aconteceu, por exemplo, de alguns empresários concentrarem a maior parte dos pagamentos nos primeiros 10 dias do mês.
E aí ele passava sufoco nos primeiros 10 dias e depois ele ficava mais tranquilo. Então, na verdade, ele na correria do dia a dia, ele não conseguia perceber que dava para ele fazer uma projeção de fluxo de caixa um pouco mais utilizando o dinheiro do próprio mês, que ele ainda ia faturar e tudo mais, mas isso a gente entende que talvez para a gente seja algo muito simples, mas para quem não tem vivência de financeiro, pode ser que isso não seja tão simples assim, né? Então foi quando a gente falou, ok, vamos testar o BPO, vamos ver se funciona. E hoje ele se tornou realmente um produto muito forte, né, na nossa prateleira. A gente atende aí alguns dos clientes da nossa própria carteira, né, com o BPO. E aí a gente conseguiu avançar um pouquinho mais no dia a dia do cliente através do serviço, né? Então hoje a gente faz a projeção do fluxo de caixa, a gente cadastra os pagamentos no banco e o cliente autoriza. A gente dá esse direcionamento de, olha, vamos trabalhar aqui ciclos financeiros, então nos primeiros 10 dias você vai efetuar até o valor X de pagamento, depois nos próximos 10 dias a gente pode colocar um pouco mais de conta, porque a gente percebe que o fluxo fica um pouco mais aquecido ali nos primeiros 10 dias, né, nos primeiros 20 dias. Então o trabalho de BPO ele é um degrau, a gente pisa mais um degrau dentro da empresa, né? O trabalho de consultoria ele é bem externo. A empresa processa os dados, a empresa trabalha com os dados e depois a gente só coleta esses dados, organiza e interpreta e mostra para o cliente o que aconteceu, de forma técnica e simples, né? Não pode ser complicado. O BPO ele já é um pouco mais tendo a presença da consultoria dentro do negócio, né? No dia a dia, no caso. Importante, o que eu percebo é a questão da tua equipe, que é uma equipe altamente confiável, é uma equipe que é empenhada em fazer o melhor, em que quando necessário, até em horários que a gente nem imagina estar presente, são agora 20 e 20, estou gravando à noite, eu acabei de receber uma ligação de um dos funcionários dela, que ela nos atende, para prestar uma informação que era essencial e poder ter sido deixada para outro dia. Então, isso é um exemplo do empenho, de um exemplo, assim, espetacular de uma empresa que a gente pode confiar. E a gente não encontra em qualquer lugar. Então, eu queria te parabenizar também pela escolha da equipe. Isso realmente reflete a tua pessoa, a integridade, o empenho, e isso, para nós, que somos os usuários do teu serviço, nos deixa mais tranquilos, sabendo que nós estamos ao lado de parceiros de verdade. Priorizo muito na AG, doutor, e aí o senhor me dando esse feedback aqui ao vivo, até sei quem foi o colaborador, então já vou dar uma estrelinha para ele. Bom, é que assim, a gente preserva muito a nossa cultura organizacional. Então isso é algo que quando o colaborador entra, a gente já faz uma imersão na cultura, que é exatamente esse tipo de sentimento que o cliente precisa ter com a Adria ou com o colaborador da AG, a disponibilidade em ajudar. Então, assim, olha, eu preciso dessa orientação. A gente entende que, às vezes, como o senhor acabou de falar, uma informação, ela é primordial para você tomar uma decisão importante. Então, isso não pode ser segunda, isso não pode ser daqui a 3 dias, ou então diz que aqui o número que você quer, aguarde a sua chamada para ser atendido. A gente entende que em finanças a gente precisa ter um dinamismo maior na nossa comunicação. Então, isso é algo que quando o colaborador entra, a gente já conversa, a gente tem um trabalho, né, de onboarding do colaborador em que a gente realmente trabalha muito forte essa questão da cultura do colaborador, do cliente se sentir realmente assistido. E eu acho que talvez isso reflete um pouco de mim, assim, eu gosto muito de estar disponível para o cliente. Eu acredito que antes da gente conseguir entregar também a parte técnica, o cliente ele precisa se sentir seguro. No mercado existem muitos profissionais que eles são muito bons tecnicamente, mas por alguma razão você não se sente seguro com aquele profissional, né? Porque envolve alguma questão comportamental, talvez. Então, para mim é muito importante que o cliente ele se sinta seguro tanto na orientação técnica quanto na segurança daquilo que não é apenas técnico, daquilo que passa a barreira do técnico. Então, olha, eu tô com a AG porque eles são honestos, porque são pessoas que me dão o suporte que eu preciso. Não apenas técnico, mas às vezes é uma orientação que foge até um pouco do financeiro, mas que
de alguma forma se conecta e a gente faz esse trabalho mensalmente, conversa com os colaboradores e diz, olha, nós somos parceiros. Os nossos clientes, eles precisam ver a empresa como uma empresa parceira. Não é uma prestadora de serviço, eles são nossos parceiros. Às vezes a gente consegue até opinar em outras áreas, né? Então, Adri, você pode participar de uma reunião, sei lá, do marketing? Posso, vamos lá, porque tudo está conectado. Gestão é plural, né? Gestão não é só um ponto. Então, é bom saber disso, o colaborador vai ganhar uma estrelinha, já sei quem é. E essa percepção que o cliente tem, acaba refletindo em mais confiança, em mais segurança, em resultado. Porque eu entendo que, assim como a administração ela é essencial para o funcionamento da empresa, é como se fosse um médico. A pessoa jamais vai procurar um médico em que ela não confie, Sim. jamais vai procurar um médico em que você não tenha certeza de que é bem formado. Então, eu queria chamar a atenção, então, para um outro aspecto. Procurar gestores financeiros que tenham uma formação técnica adequada. Sim. Evitar fake news, evitar pessoas despreparadas, pessoas que podem, muitas vezes, encher os olhos com inverdades e a empresa acaba emergindo uma situação de risco e até de possibilidade até de falência, né? Sim. Eu tenho certeza disso. Então, doutor, essa situação como, por exemplo, uma empresa, como o senhor falou, é uma vida, né, ali. Uma empresa, ela tem alma, ela tem uma razão para existir, né? E realmente a gente trata isso com muita responsabilidade, porque famílias, né, estão ali, sonhos, expectativas. Então, quando isso não é conduzido sob a perspectiva financeira de forma adequada, assim, a gente já teve algumas situações em que a gente percebeu que realmente se alguma orientaçãozinha fosse feita de forma adequada há um tempo atrás, seria menos doloroso. A gente percebe que algumas empresas, alguns empresários, às vezes, eles ficam até um pouco frustrados e... O time, às vezes, exatamente, um pouco lento, né? É lento, né? E isso é muito importante, assim, você ter uma orientação adequada, no momento adequado, com as técnicas adequadas, porque às vezes a gente vai ter que falar para o cliente, olha, infelizmente você não pode fazer essa compra, infelizmente você não pode fazer esse investimento, não é o momento, né? E tá tudo bem, e é pro bem do cliente, né? Ele precisa saber que ok. E eu sempre digo, falo inclusive isso para a equipe, quando a gente fala um não pro cliente, não é para ele ficar triste. A gente precisa embasar o porquê do não, porque ele vai se convencer que não é o momento. Então, assim, quando bem embasado, quando bem explicado, o cliente vai dizer, ok, eu entendi, não vamos seguir em frente nesse momento, né? E ele tem que ouvir, porque ele está ouvindo de um parecer técnico. Não é um achismo. Também, doutor, foi um dos motivos, né, da gente tratar isso e sempre estar buscando a questão da atualização e tudo mais, que nós decidimos não expandir para outras áreas da gestão. Então, hoje a AG ela é uma empresa que nós somos 100% gestão financeira. Então, a gente não trabalha, por exemplo, gestão estratégica, gestão de pessoas. Nós temos vários parceiros que a gente indica, né? Mas, na verdade, a AG é 100% gestão financeira. A gente trabalha só essa frente mesmo na parte da gestão, né? Então, falando sobre finanças, falando sobre o momento atual, nós vivemos um ano muito turbulento. Sim. Primeiro trimestre, acho que para todas as empresas foi um trimestre difícil, né? Um trimestre desafiador, diante do cenário político, diante da nossa perda de valor da nossa moeda e agora diante da guerra. Então eu queria que tu falasse um pouco, tu comentasse com a gente qual que é a tua percepção disso tudo, o que é que a gente pode esperar desse ano. E tem mais a Copa do Mundo, que para tudo, o país para. O que você imagina para esse ano? O que você pode falar para os empresários sobre isso? Para mim, a base de tudo é a informação. Então, assim, a gente teve um primeiro trimestre que, curiosamente, ele foi estranho em alguns mercados, ele foi bom em demanda em outros mercados, mas o consumo retraiu, enfim. Então, a primeira coisa que eu falo para o ano de 2026 é que se você não conhece os números da sua empresa, você não pode mais perder tempo. Quando eu falo conhecer os números, não é só
o faturamento ou o quanto que você teve de recebimento naquele mês. É saber qual é a sua demanda, qual é o seu consumo, qual é o seu perfil de cliente, né? Qual é o comportamento de consumo do seu cliente. Se você tem clientes outliers, que a gente chama, se você atende clientes high tickets, mas que você saiba o conceito real por trás. Não é só high ticket é quem consome muito. Não, existe um conceito por trás, né, para você conseguir ali etiquetar um consumidor como high ticket, por exemplo. Então, para esse ano, o que acontece? Ó? Essas previsões, na verdade, no Brasil, elas são difíceis, né, de você dizer assim, olha, isso aqui vai acontecer. Então, na verdade, o meu conselho esse ano é que a gente precisa conhecer os nossos números, porque qualquer sinal de oscilação, seja de demanda, seja de consumo, a gente vai saber o que fazer. Então, por exemplo, se a sua empresa ela está sofrendo de faturamento por causa de demanda, porque a sua demanda caiu, se você tem o conhecimento dessa informação, o que vai acontecer é que você vai saber o que fazer. O que eu preciso fazer para melhorar a minha demanda? Se o que caiu foi o consumo, o que você vai fazer para melhorar o consumo? Quais são as ações? Porque o que não pode é você não conhecer esses números, ter perda de faturamento, não saber o que está por trás disso e tomar ações erradas. Porque aí realmente você pode perder margem à toa, você pode executar um plano de ação que ele não é aderente ali àquele momento e aí não é interessante, né? E aí você vai perder tempo e energia à toa, né? Mas, assim, o que você acha em relação, eu insisto, em relação ao cenário atual? Existe, por exemplo, a partir do segundo trimestre, do segundo semestre, quando tiver próximo da eleição, Copa do Mundo, esse meião do ano aí, do meião para o fim, como é que você espera que se comporte a economia? Porque a gente sabe que boa parte dos valores financeiros que circulam, eles decorrem, de alguma forma, da política. E, por outro lado também, muita gente vai estar viajando para a Copa do Mundo, vai estar indo assistir aos jogos. Depende. Porque como é que fica isso? Como eu estou lhe falando, assim, trabalhar a previsão é muito difícil. O que eu posso lhe falar, pegando esse gancho, é que para o ano de 2026, as empresas precisam fazer caixa. A gente está aí com uma taxa de juros que está machucando muito a margem das empresas. Então, todo mundo tem que priorizar para o ano de 2026, mesmo que você faça os seus investimentos, mesmo que você decida comprar tecnologias ou ampliar o seu espaço, você precisa fazer um planejamento para que você faça as duas coisas. Para que você caminhe na direção de executar aí os seus planos, mas que isso também deixe uma reserva para que você faça caixa, de tal forma que não seja necessário você recorrer a bancos para capital de giro, por conta da taxa de juros, né, que é o que a gente está vivendo agora. Então, a previsão, doutor, ela é muito difícil, porque qualquer coisa agora, ela vai ser meramente uma especulação. Por exemplo, para alguns mercados, o mês de março ele foi muito bom. Para alguns mercados foi muito bom. E aí, tudo isso eu também acredito que é uma combinação de vários elementos. Por exemplo, o próprio marketing. Às vezes ele consegue trabalhar melhor alguma empresa de tal forma que ela se destaca naquele mês por alguma ação que ela fez, entendeu? Então, assim, o que pode acontecer é um conjunto de vários elementos que podem contribuir para que você tenha uma performance boa ou não em determinado mercado. O fato é que tem que fazer caixa. Assim, não dá pra gente arriscar e não ter colchão financeiro nesse momento. A gente precisa fazer caixa, precisa pagar o mínimo de juros possível, considerando a taxa de juros que a gente tem hoje. Perfeito. Agora vamos falar um pouco da Ádia e do Wilner, né? A Ádia, quando veio para cá, quer dizer, quando nós nos conhecemos, ainda era uma menina, ela continua sendo uma menina. Uma menina de 37 anos. Mas é interessante como nós nos conectamos, nós passamos a ter uma relação que transcende muito mais isso. Passou a ser minha amiga, passei a ser amigo do esposo dela, o vovô
Isso, Gente, foi nesta Manda- sala, foi nessa sala, eu lembro como se fosse hoje, quando eu vim contar para o Dr. Hilner que eu estava grávida. Eu lembro que foi aqui nessa sala, é, eu estava nervosa e eu falei, meu Deus do céu, porque naquele momento, né, a minha gravidez não foi uma gravidez planejada, ela foi um presente de Deus na minha vida. E, e aí eu lembro quando eu entrei, eu falei, meu Deus, eu tenho que contar para o Dr. Hilner que eu tô grávida. E aí eu lembro que ele me deu um abraço apertado, você me deu um abraço apertado até um tanto quanto emocionado, e falou, oh, você vai ser uma ótima mãe. E naquele momento eu me questionava, porque eu dizia, meu Deus, como é que vai ser a minha vida? Eu sempre trabalhei muito. E hoje o doutor Hilna é o vovô da Manuela, inclusive ela fala isso. Ela fala, mãe, eu estou com problemas de pele, eu quero ir lá no vovô Hilner. Como é incrível isso, como é incrível você gerar com uma pessoa como você essa afinidade, essa amizade que transcendeu muito mais do que a gente pudesse imaginar. Ada, como é que tu te planejas? Teve esse momento da maternidade, do casamento tão feliz que é, que eu compartilho essa felicidade com vocês. Já fui à tua residência, a tua nova residência, estou muito feliz com tudo que está acontecendo contigo. Como é que tu planejas a tua vida para os próximos 10 anos? Você que é uma mulher brilhante, que tem um esposo incrível, uma filha maravilhosa, como é que tu te planejas no sentido empresarial? Como é que tu planejas crescer? Quais são as tendências que tu imaginas que tu vai seguir? Hoje a gente sabe que tu atendes um grande número de dermatologistas, né, de outros consultórios, outras áreas médicas. Tu vais tender a expandir nessa área, expandir em outras áreas. Qual que é a tua perspectiva de trabalho? A perspectiva para a AG é avançar cada vez mais na direção da tecnologia. Então, assim, recentemente, né, na última sexta-feira, teve o lançamento do AG One, que é o nosso sistema. E esse sistema, ele consolida os dados. A gente fazia isso no Excel antes do sistema, mas agora é possível, né, a gente fazer isso dentro do AG One. Então, para os próximos 10 anos, assim, tem uma coisa muito curiosa que eu acho que a única certeza que eu tenho é que eu quero ser professora da universidade. Então, assim, eu acho que a AG ela vai continuar avançando com novos colaboradores, né? As pessoas acabam se conectando com os clientes. Eu quero só poder conseguir continuar entregando o nosso trabalho, me conectando com as pessoas. Eu acho que isso é um pacote muito feliz da vida, quando você tem no seu trabalho a possibilidade de você se conectar com as pessoas e somar, né, esses laços. Então, assim, para a AG, na verdade, a gente pretende atuar na área da tecnologia cada vez mais customizada para cada cliente, né? O AG One está nos ensinando isso. Para a área profissional, eu ainda quero terminar o meu mestrado. Aconteceu isso ainda, eu iniciei um mestrado em São Paulo na época, fiz 6 meses, estudei 6 meses, eu e meu marido nós já éramos namorados e tudo mais, e aí quando foi depois de 6 meses, eu engravidei da Manu e veio a pandemia. Então, isso foi um capítulo, assim, que para mim ele ainda está inacabado, porque eu não consegui terminar, eu dei prioridade à maternidade, obviamente, até mesmo porque eu quis viver aquilo, né, de forma muito intensa, a minha licença maternidade. Então, assim, eu quero voltar para o mestrado, quero concluir o mestrado, quero dar aula na universidade, eu amo dar aula, quero dar continuidade nos meus projetos. Eu tenho alguns projetos que eu não divulgo, mas projetos em que a gente consegue ajudar as pessoas, né, através da gestão financeira. E a AG, eu já quis, doutor, que a AG fosse de todos os tamanhos. Eu já quis a AG bem pequenininha, eu já pensei na AG enorme, eu já pensei na AG do tamanho que ela é hoje. Então, eu acho que ela vai ser do tamanho que a gente conseguir fazer um bom trabalho. Então, por exemplo, se for para a AG ficar 100 vezes maior do que ela é hoje, então a AG, eu quero que ela alcance, se for o caso, 100 vezes o tamanho, se a gente conseguir entregar, né, se eu estiver convencida
de que 100 vezes maior nós vamos entregar o mesmo trabalho que a gente faz, sendo do tamanho que a gente é. Então, assim, lá atrás eu imaginava, a AG é uma empresa de 30 clientes. Aí a gente conseguiu ir automatizando uma parte do processo e tudo mais, ok, então dá para mais 20 clientes. Então, assim, acabou que a gente conseguiu fatiar aí os nossos processos, padronizar os nossos processos para que a gente conseguisse ter a quantidade de clientes que nós temos hoje, né? E eu acho que tá legal do jeito que tá. Mas, por exemplo, Adria, como é que você pode fazer para que a AG tenha 1.000 clientes? Hoje eu não sei. Talvez o AG One tenha 1.000 clientes, né? A gente vai começar agora os testes. Talvez a AG Consultoria tenha, se a gente conseguir com que os analistas toquem os clientes sem a Adria. Então, assim, a gente está caminhando na direção de entregar o melhor que a gente acredita que o cliente merece ali, o melhor que a gente pode entregar, e com isso a gente foi crescendo. Eu queria muito, assim, já sonhei em ter uma empresa pelo Brasil inteiro, sabe, especialmente porque nós somos do Amazonas, então, assim, de levar uma empresa de consultoria financeira do Amazonas pro restante do Brasil. Ainda não consegui, a gente atende algumas empresas, né, também em outros estados, mas não é robusto, não é enorme. Mas se a gente conseguir avançar com qualidade, eu topo, né? O grande desafio é você crescer com qualidade, assim como, por exemplo, na área médica. Sim. Porque cliente sempre vai haver cliente, né? E clientes com vários perfis que precisam da Adria, perfis que podem utilizar aplicativos. Então, eu acho que depende muito do posicionamento que decidir fazer com a tua empresa. Sim. E daí sim, você crescer ou não, ou segurar. Bom, eu queria tratar de uma outra coisa contigo, que é justamente a tendência atual do Quiet Luxury, do Quiet Beauty, do Wellness, com relação a evitar excessos, né? Na dermatologia a gente está vivendo isso, né, com uma postura que realmente é a postura que eu sempre tive de evitar excessos. Sempre eu, como dermatologista, procurei não fazer harmonização, mas fazer naturalização, fazer com que o paciente se sinta bem. E eu percebo que agora você está se cuidando, você está fazendo atividade física, entrando nessa onda do wellness. Me fala um pouco da tua percepção, tanto em relação a essa questão de evitar excessos, quanto o momento atual em que as pessoas, agora a maioria andam pela rua de roupa de academia, tiraram um pouco as roupas mais formais. O que tu acha desse momento atual? Assim, doutor, muito especificamente falando de mim, o que aconteceu? Eu tive uma vida de atleta por um tempo, até que me envolvi de forma muito intensa com o trabalho, com os estudos, né? E vivi uma vida workaholic aí por muitos anos. Tive a minha filha, e aí quando eu tive a Manuela, isso era até uma questão para mim, porque eu sentia muita vontade de desacelerar um pouco mais do trabalho para viver um pouco mais com ela, né, assim, e me dedicar de forma integral à maternidade. Mas eu percebia que eu não conseguia fazer isso porque o meu trabalho, ele fala muito sobre quem é a Adria, né? Então eu precisava abrir mão de alguma coisa. E acabou que eu abri mão da atividade física. Então o tempo que eu tinha, eu estava ali estruturando a AG. A Manu, minha filha, tem 5 anos, então quando eu decidi sair do varejo, né, e ficar exclusivamente na AG, ela tinha 1 ano. Então, assim, equilibrar esses pratinhos foi um grande desafio, porque realmente eu queria ser uma mãe super presente, queria tocar a minha empresa para que ela crescesse bastante, queria cuidar da minha casa, queria cuidar da minha família. E eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, porque eu tenho um marido muito parceiro que me ajuda nesse processo, né? Mas mesmo assim ainda não conseguia sobrar tempo para cuidar da saúde, da academia como eu deveria, né? E aí agora ela já tem 5 anos, eu acho que eu já caminhei aí alguns passos na AG, ainda tem muita coisa para fazer, mas final do ano passado virou uma chave em mim, que eu falei, gente, assim, eu não posso mais postergar isso aí. E curiosamente, tá?
que eu acho que falando para um médico ele vai dizer que isso não é, curiosamente. A minha performance hoje no trabalho, ela é infinitamente melhor. Ela é muito melhor, porque realmente eu coloquei a atividade física. O que eu fiz, doutor? Eu entendi o que é que funcionava para mim. Então, assim, eu não procurei me encaixar em um padrão para tentar forçar um negócio. Não. O que funciona para mim? Por exemplo, uma coisa muito interessante que eu descobri é que eu não posso fazer exercício físico ouvindo música agitada, alta, funk, carnaval. Não. Eu tenho que malhar ouvindo música lenta. Música clássica. Eu tenho que malhar ouvindo Caetano Veloso. Eu tenho que malhar ouvindo ali uma musiquinha lenta. Por exemplo, isso foi uma coisa que eu descobri. Que ele faz parte desse rito de bem-estar para o meu início de dia, porque se eu vou para academia e eu boto uma música alta, barulhenta, um carnaval, aquilo ali me estressa. Então, acabou que depois que eu coloquei o exercício físico, eu me senti melhor, me senti mais disposta, não trabalho menos, na verdade eu trabalho com mais qualidade, percebo que a minha performance, ela melhorou bastante, até o meu sono. Então, se você dorme melhor, você consegue ter um dia, né, mais produtivo. E sobre o Quiet Luxury, o senhor sabe que eu nunca fui. Na verdade, isso sempre foi uma questão para mim. Eu estou aqui gravando o podcast, estou de fardinha. Então, eu sou muito básica no meu dia a dia, né? Uso pouquíssima maquiagem. Na verdade, eu já vivo nesse Quiet Luxury há muito tempo. Inclusive, isso era até algo que eu gostaria de ser um pouco mais ligada nisso, mas eu também nem acho que isso é falta de tempo, eu acho que eu sou assim mesmo. E por muito tempo eu só usava sapatilha baixa, inclusive em homenagem a esse tempo estou de sapatilha baixa. Depois de um tempo foi que eu fui me acostumando a usar uns sapatos mais altos, enfim, mas isso é meu e tá tudo bem, né? Acho que é importante você ser feliz, Sim. buscar em cada momento, em cada ação que você tem na vida, ser feliz. Bom, nós estamos finalizando o podcast. Ada, eu queria te agradecer pela oportunidade de tê-la aqui. Queria que tu deixar aberto o microfone para que tu possas falar algo mais que tu queiras complementar, falar sobre a AG, o teu contato, que a gente possa, que as pessoas que estão nos vendo possam eventualmente entrar em contato com você. Eu sei que sua agenda é apertadíssima, mas sempre haverá pessoas como eu que estavam desesperadas por um suporte e certamente ficariam muito felizes em poder tê-la como seu guia. Olha, eu queria, na verdade, finalizar lhe agradecendo. O Dr. Ilner, gente, a gente brinca, né, falando de pai profissional, filha profissional, mas isso realmente é algo muito especial, que eu digo que a AG me dá de presente, que é a possibilidade da gente cruzar o caminho de pessoas que têm histórias tão inspiradoras, né? E é o caso do Dr. Ilner, a gente sempre conversa e quando ele me conta da trajetória, quando o senhor me fala, por exemplo, das vezes que o senhor trabalhava, que também não mudou, trabalhava até 10, 11 horas da noite, então a gente percebe o quanto que o caminho realmente para você conseguir alcançar ali os seus objetivos é através do trabalho, da honestidade. Então, para mim é um grande privilégio, né, estar com o senhor nessa trajetória. E uma das coisas que eu acho que não tem planilha nenhuma que explica é o feeling. Dr. Ilner, ele olha para uma determinada situação e ele fala que aquilo ali vai dar certo, aí o senhor facilita o meu trabalho, porque o senhor tem muito essa capacidade de enxergar. E assim, eu comecei aqui o podcast, ele falou que ele está fazendo agora um curso, acabou de sair de uma pós, então isso é muito inspirador, né? E queria lhe agradecer, dizer que o senhor pode contar comigo, pode contar enquanto a gente estiver nessa missão aí das empresas, eu espero que a gente ainda consiga construir histórias muito legais aí juntos. Obrigada. Obrigado, você sempre, como sempre, encantador. Podcast Menos é Tudo. Falamos hoje sobre o papel do gestor financeiro nas empresas e eu dei um exemplo, a empresa
Clínica Dr. Ilner, que realmente é guiada, orientada pela Adria e pela AG. E esse podcast não é só sobre saúde, é sobre entregar a você tudo que é de melhor para, enfim, deixá-lo mais feliz. Espero você no próximo episódio. Siga o nosso canal, dê alguns likes, faça sugestões. Eu te espero no próximo episódio.